gente! Tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa live, a nossa série de lives Mulheres Maravilhosas e Longevidade. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Sara Paiva, que ela é ginecologista e obstetra, e nós vamos falar sobre longevidade e sexualidade, saúde sexual da mulher. Ei, Sara! Tudo bem? Vamos entrar aqui. Deixa eu chamar a Sara. Ei, Dani. Pronto. Já vou aqui começar com a Sara. Ei, tudo bem? Ei, tudo bom? E você, Carol? Tudo jóia. Então, tá bom. Seja muito Ó, bem-vinda. obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Acho que essa live vai ser bem esclarecedora. Eu recebi várias perguntas, comentários das alunas do Clube Wake Up, que é Que um tema bom, que interessa com certeza. A todas nós. tema a todas nós. É importante cada vez mais a gente falar sobre a sexualidade, sobre a saúde sexual da mulher, para a gente também ir quebrando alguns tabus existentes, né? Porque os Sem sintomas dúvida, continuam lá, sem né? A dúvida, é gente muito importante. E é importante a gente aprender a falar também, né, Carol? Porque a gente vem de uma criação aí, de um patriarcado em que a mulher não podia se expressar, né? Principalmente no que diz respeito à sexualidade, ao seu desejo. Então é isso importante que a gente quebre essa barreira, né? é importantíssimo. No ano passado, que eu fiz essa série de lives, eu convidei é, uma pessoa para falar sobre o Tantra, né? Então, também foi Sim, muito interessante, muito bem bacana. esclarecedor a Gabi que falou pra gente. Eu vou O escrever aqui, conhecimento do corpo é importante, né, Carol? é, muito importante. Eu vou só escrever aqui, ó, pra Tá. gente, para as pessoas entrarem e saberem o tema da nossa live. Eu sempre me. Já tem um tanto de gente chegando aí, hein? Pois é um tema muito interessante para falar. Claro, claro. Ai, não estou conseguindo fixar o comentário. Então a gente vai sem fixar mesmo. Tudo bem. Bora lá. Sara, então comecemos, né? É, queria, Comecemos. queria que você falasse assim, um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve, né? Você é médica, ginecologista e obstetra Sim, e trabalha também como professora na sim. UFMG. Na UFMG. É. Eu sou ginecologista e obstetra formada aqui em BH, em Belo Horizonte. E eu sou professora na Faculdade de Medicina da UFMG e sou médica também, ginecologista obstetra do Hospital das Clínicas da UFMG, onde eu coordeno o serviço de atendimento a mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, especialmente violência sexual. E lá no Hospital das Clínicas eu desenvolvo uma pesquisa que utiliza a técnica de mindfulness para ajudar os pacientes a lidarem com seus fatores de estresse. São vários os grupos. No caso específico de mulheres em situação de violência sexual, para auxiliar que essas mulheres não desenvolvam o transtorno de estresse pós-trauma. Então, é para lidar com os fatores de estresse do dia a dia, mais especificamente nessas pacientes, para melhorar o risco que elas têm, que é altíssimo, de transtorno de estresse pós-trauma. Mas então, lá no Hospital das Clínicas, eu atendo também ginecologia geral, assim como no meu consultório faço ginecologia geral. Então, a sexualidade é um tema sempre presente no meu trabalho, né? No atendimento, nas aulas com os alunos,
nos plantões, auxiliando os residentes. É um tema que cada dia mais tem aparecido dentro do nosso consultório. E uma coisa que eu acho interessante é que na época que eu me formei, a gente não tinha o hábito de perguntar sobre sexualidade para as nossas pacientes. E hoje isso está mudando, que eu acho que é fenomenal, porque a gente tem que abrir a porta para a mulher, né? A gente, como ginecologista, tem que abrir essa porta, que a paciente entra se ela se sentir confortável. Mas se ela entra, o que eu sempre falo é o seguinte: uma vez que a paciente entrou, ela vai entrar e vai permanecer, porque cria-se um laço, né? Um vínculo entre o profissional e a paciente. Porque quando a gente atende a mulher, a gente não só toca na sua intimidade física, mas a gente toca na sua alma, na sua intimidade do lar. Às vezes a mulher vai contar para a gente coisas que ela nunca teve coragem de contar para o seu companheiro, para a sua companheira, né? Coisas que ela nunca contou para uma amiga, ou mostrar partes do seu corpo que ela nunca teve coragem de mostrar para outras pessoas. Então é importante a gente ter essa sensibilidade, né? E eu imagino que as suas ouvintes aí vão estar cheias de perguntas. O que eu acho assim, interessante, né, no caso do profissional ginecologista, é que o paciente literalmente se desnuda na frente dele, De corpo e né? alma. É. De corpo e alma. E tem muitos profissionais que vão olhar apenas para uma anatomia, né? Isso é muito comum, E como Carol. eu já tive, né, contato assim com vários, né? Que você tá lá desnudada, mas aí tá vendo só, né? Só As um canal partes. vaginal, só uma vulva e pronto. É. E por trás, né, como a gente já conversou uma vez, o que que a minha vagina vai falar sobre mim, Ó, né? O você que que falou os a palavra sintomas, certa. Eu o falo que que os muito com os alunos e com os residentes que a mulher, ela pode verbalizar pela boca os seus sentimentos e os seus problemas, mas ela pode verbalizar através do corpo, que é a linguagem corporal, que é muito importante. E especificamente, dependendo do problema, ela vai verbalizar através de queixas do sistema gênito-urinário. Pode ser uma infecção de urina recorrente, uma candidíase recorrente, um sangramento aumentado, um desconforto na relação sexual, mas é a voz da mulher vindo através da vulva, da vagina. É importante escutar esse chamado, né? e como você começou a falar, né, que a gente vive dentro de uma sociedade machista, né, onde impera o patriarcado, onde a Sim. mulher ela tem uma relação submissa, né? Sim, era para a gente ter, né? A gente luta A contra gente tá isso, mudando né? isso. É, É, só que eu fico vendo assim na criação das minhas filhas, né? Tento ser, né, o mais liberal possível, mas com certeza que eu ainda tenho as minhas próprias amarras, né? claro. E como é importante essa criação de uma nova geração para o respeito do corpo de uma maneira diferente, né? Perfeito. Ontem minha filha estava brincando de boneca, ela falou, vamos colocar a fralda na boneca. Eu falei, mas eu não trouxe a fralda da boneca. Ela falou assim, então pega lá uma fralda sua. E aí, né, ela está se referindo ao absorvente. Aí ela, mas por que você usa fralda, mãe? Aí eu comecei a falar com ela, né? E aí ela fez 7 anos. E aí eu comecei a pensar, nossa, agora ela está se interessando, né? Que aí eu comecei a falar que era a preparação do corpo para ter o neném quando não tem neném. Então a casinha do neném, ela é de sangue, então o sangue sai para ver se no mês seguinte vai ter um neném. Tentei explicar de uma maneira que ela fosse entender, né? Bem didática, Mas, inclusive. é, e aí eu fico pensando assim, que agora isso já vai estar no imaginário dela. E como a mulher, ela cresce, né? Eu menstruei com 12 anos. Então, como que a gente já entra... Nossa, agora seu corpo pode ter um filho. Para mim, foi
foi assim, uma marca muito grande. Eu lembro do dia que eu fiquei menstruada e como que eu fiquei feliz de eu já poder ter um filho. Mas É uma como que transformação. e é uma responsabilidade e é um peso da sociedade, né? Porque ontem eu estava aqui conversando com os amigos e eles falam assim, o problema da adolescência é arrumar um namorado, é levar o namorado para dentro de casa. Então, assim, o problema da adolescência é a menina ter uma vida sexual ativa. E, nossa, isso não deveria ser um problema, né? O problema é uma gravidez indesejada, é uma Isso doença sim é um sexualmente problema. mas fica assim, né, segurando, coloca aquele cinturão de castidade na pessoa e o que vai, né, quantos sintomas depois a gente vai ter na vida adulta, porque isso não foi bem resolvido desde essa primeira pergunta de o que é Às sua vezes, Claudinha. Carol, sem nem ter sido tão explícito, né? Mas vamos supor, por exemplo, uma adolescente que é criada numa família extremamente religiosa, né? Que é contra a relação sexual antes do casamento. E mesmo que essa adolescente se sinta livre, disposta, aberta a assumir a sua sexualidade, ela tem lá dentro, né, no seu inconsciente, de que ela está fazendo alguma coisa errada se ela está vivendo uma vida sexualmente ativa. O que não tem absolutamente nada a ver, né? Porque às vezes os pais nem passaram isso para a paciente, mas ela pegou isso da família, da forma como que a família criou ou foi criada. Então, é difícil, porque ela pode levar isso para o momento da relação sexual e não conseguir ter prazer, não conseguir se soltar, ter dificuldade de lubrificação, ter dificuldade de chegar ao orgasmo, não porque ela tem alguma disfunção anatômica orgânica, mas porque a tensão, a preocupação está ali, inconsciente, mas está ali. Então, ela não consegue se soltar. E ela chega na consulta falando: eu não tenho prazer, ou então eu não tenho desejo, sendo que a parte anatômica pode estar perfeita, a gente não vê nada de alterado, é algo que está lá no íntimo, na criação, que ela nem se dá conta que ela tem aquela preocupação. Tanto que é muito comum a gente ver a mesma paciente, quando você acompanha a paciente, quando mais jovem ela queixa essas dificuldades sexuais, depois que ela casa, ela passa a não queixar mais essa dificuldade sexual. Porque ela se sente, agora eu posso ter relação sexual. Permitida. Agora eu estou permitida. Então, é muito complexo, né? É muito complexo esse tema é muito interessante, né? E o que você observa, né, que foi uma das questões, assim, de evolução dos sintomas, né, com a idade, com o passar das décadas, né, das suas pacientes Sim. que chegam lá adolescentes, depois nos 20, dos 30, 40, 50? Olha, nas mais jovens, vamos colocar assim, vamos colocar uma idade, até os 25 anos. Às vezes eu percebo muito a queixa de dificuldade para ter orgasmo, dificuldade de lubrificação, o que muitas vezes eu reparo que não tem nenhuma alteração anatômica. Está muito mais associada à parte emocional mesmo, né? Por quê? Se você ainda não tem uma vida conjugal estável, muitas das vezes as relações sexuais vão ser em locais inadequados, né, com medo de chegar alguém, ou então com uma preocupação de uma gestação não desejada, no caso, né, da relação heterossexual. Então, há essa queixa. Como tem a preocupação, há uma queixa. Eu não tenho satisfação. Depois vamos colocar, depois dos 35, quando a mulher já tem uma vida profissional mais estável e às vezes já tem filhos, elas queixam a dificuldade, às vezes, de atingir o orgasmo,
às vezes de sentir o prazer, não relacionado à dor, mas muito relacionado ao cansaço de ser mulher, de ser profissional, ao cansaço de ter que cuidar dos filhos, que muitas vezes em alguns relacionamentos a função de cuidadora é da mãe, né? A gente vê muito isso. São poucos os relacionamentos que a gente vê que o companheiro ou a companheira está realmente ajudando no cuidado. Então, essas mulheres nessa faixa etária, com muita preocupação em relação à profissão, elas têm também essa queixa de não satisfação sexual. Já nas mulheres mais maduras, vamos colocar dos 40 anos para frente, o que eu noto é uma maior satisfação com a relação sexual. Elas já estão mais seguras de si, profissionalmente muitas vezes já se encontraram, já encontraram a sua profissão, já se sentem realizadas ou se realizando e têm a autonomia para dizer eu quero ter relação hoje ou eu não quero ter relação hoje. Ou eu quero essa posição, ou eu não gosto dessa posição. Então, eu vejo que entre os 40 e os 50, a mulher já começa a ter um pouco mais de fala nesse sentido, do que eu quero, do que eu não gosto. Acima dos 50, eu considero, assim, um momento de libertação. O padrão estético já não faz mais, não tem mais tanto valor, né? Como tem para mulher de 25, como tem para mulher de 35. Muitas vezes essas mulheres de 50 já são profissionalmente extremamente satisfeitas, então não tem muito aquela briga, né? E às vezes essa briga acontece até dentro do próprio lar, né? Entre marido e mulher, mulher e companheira. Então, isso é menos comum. Então, essas mulheres, elas já estão numa maior satisfação sexual. Mas, nesse momento, é quando começam a ter, né, as queixas relacionadas à baixa do hormônio estrogênio. Porque essa mulher já está naquele momento de diminuição dos seus hormônios, né? Às vezes já está até na menopausa. E pelo hipoestrogenismo crônico, um dos sintomas que ela pode apresentar é a secura da mucosa vaginal, uma diminuição da lubrificação, a diminuição da excitação, levando mais tempo até chegar ao orgasmo, mas não significa que ela não tenha prazer sexual, porque é muito importante a gente ter em mente que o prazer da mulher, ele não está só associado à genitália, né? O prazer sexual na mulher, ele está associado a todo o corpo e à mente. Então, por que eu acho que às vezes essas mulheres mais maduras, elas começam a se sentir mais satisfeitas na relação sexual? Porque elas se sentem mais seguras com elas mesmas. Então, isso influencia muito. Mas, se a gente tem, né, a secura vaginal, se a gente tem a diminuição da lubrificação, graças a Deus, existem medicações que podem nos ajudar. Para isso que a medicina serve. Ah, bom demais, Graças né? a Deus. E outra coisa que eu acho muito importante também, Carol, que a gente deve falar, é a sexualidade na senectude, né? Antes, a gente vivia até, sei lá, 60 anos, 65, essa era a expectativa de vida da mulher, mais ou menos há uns 50 anos atrás. Hoje, a gente está cansado de ver pacientes no consultório com 70, 70 e muitos, 80 anos, que ainda têm vida sexual ativa e que se sentem satisfeitas. Mesmo que não tenham penetração ou não tenham orgasmo, mas se sentem felizes em manter uma vida sexual ativa, se sentem queridas e querem uma relação sexual. E isso é muito importante, a gente tem que enxergar essa mudança. Felizmente, estamos vivendo mais e temos que viver bem e sentir prazer, que é muito importante para a vida. Porque a saúde sexual faz parte da saúde como um todo.
A gente não pode olhar essa mulher só como aquela vulva ou aquele útero, aquela área que tem alguma dificuldade, né? Aham. Nossa, importantíssimo isso. Deixa eu ver aqui como vulgarmente chamada crise de meia-idade masculina e, consequentemente, busca para mulheres mais jovens, influencia na autoestima da mulher nessa fase entre 40 e 50 anos. Então, é aquela coisa de falar, né? Você está lá com seu companheiro, aí você passa dos 40 e fala, vou trocar minha mulher de 40 por duas de 20. Olha, eu acho isso um pouco complicado, porque eu tendo a pensar que existe uma quebra nesse relacionamento, né? Eu não acho que porque a mulher fez 40 que o homem pensa, vou trocar por duas de 20. Eu acho que esse relacionamento entre talvez um homem e uma mulher de 40 não tá bacana. Porque se existe um relacionamento bacana, se é um homem e uma mulher de 40 ou de 50, eles vão evoluindo juntos, até mesmo na sexualidade. Um casal, vamos imaginar, por exemplo, um casal que se conhece jovem e resolve se unir e casar. Em geral, eles começam como? Com poucas coisas. Um apartamento alugado, um carro mais ou menos. E à medida que eles vão amadurecendo, não só na idade, mas na profissão, eles vão se unindo. Teoricamente, é assim que as coisas acontecem. E na sexualidade, a mesma coisa. Se esse casal está em sintonia, essa mulher ela vai passar pelas dificuldades. Por exemplo, se ela tiver filhos, ela vai passar por momentos que ela não vai ter relação sexual. Não é porque ela não quer, é porque fisiologicamente ela está com excesso de prolactina, produzindo leite, o estrogênio está baixo, então o desejo sexual ele fica diminuído. Por quê? Porque ela tem que preservar energia para amamentar aquela criança. Então a natureza faz isso. Mas se esse casal está sintonizado, esse companheiro espera, esse companheiro compreende e ele a ajuda a ficar menos cansada e, consequentemente, ela se entrega mais a esse relacionamento, inclusive sexual. E aí vamos continuar com esse casal que está caminhando e eles estão amadurecendo profissionalmente e estão amadurecendo como casal e os filhos estão crescendo. A sexualidade, ela também vai se modificando. Às vezes, a frequência diminui, porém, a intensidade, a afetividade pode tender a melhorar a partir dos 45, dos 40, com a maturidade emocional. Então, essa história, né? O meu marido me trocou por duas de 25 quando eu tenho 50. Não é porque eu não tô legal. Provavelmente é porque o nosso relacionamento não estava legal. Não vou entrar no mérito de se ele era mulherengo ou se ela não estava dentro do relacionamento. Não vou chegar nessa questão, mas o relacionamento que não está bacana. Né? Porque se o relacionamento está bacana, os dois vão evoluindo juntos. Vai chegar uma hora que o homem também vai ter a diminuição do seu desejo. Vai chegar uma hora que às vezes ele vai ter algumas dificuldades na ereção. E se essa mulher é uma companheira, ela vai largar ele e vai pegar um de 25? Provavelmente não, porque ela é uma companheira nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, eu acho que quando acontece essa quebra, é aí que vai ter esse gap, né? Que vai ter essa busca por algo que está faltando no relacionamento. E talvez também essa insegurança, né, da mulher esteja muito ligada ao que a sociedade nos diz que é a mulher desejável, né? Que é a mulher de 30 anos. Então, as mais novas se maqueiam para ter 30 e as mais velhas se enchem de procedimentos estéticos, né? Para parecer que tem 30. E essa nossa falta de entender que cada
década tem uma beleza diferente, né? E o nosso corpo vai mudar mesmo, a constituição vai mudar, e o que mais importa é a gente estar sentindo bem com a gente mesma, né? Mas a gente tem que se distanciar do que essa cultura da estética, né? Da estética do Balzaquiana fica, né? Com Fixando na certeza. nossa mente de que a Nos gente passou 30. dos 30, e Agora, passou. eu escutei essa frase outro dia e eu achei ela muito perfeita, Carol. 30, os 50 agora é o novo 30. Por quê? A mulher de 40, 50 já sabe o que ela quer, já chegou onde ela queria chegar, já está na hora de curtir a vida, os filhos estão crescendo. Então, com ou sem os seus procedimentos, não que eu seja contra, eu acho que se você se sente, né, que precisa, ok, mas não para ficar com cara de Barbie, né? Para você se sentir bem dentro do seu corpo. Mas você falou a coisa certa. Você tem que estar bem. E para você estar bem, não é só você estar com um corpinho lindo e enxuto. Você foi ali no cirurgião plástico e fez aquela lipo-redução maravilhosa. E a cabeça? Não adianta nada você estar com um corpinho de Barbie e uma cabecinha de dinossauro. Não vai adiantar. Você vai continuar sempre achando que você está aquém. E outra coisa, se você tem 50, primeiro, não precisa se comparar, mas se você vai se comparar com uma de 30? Como assim? Você tem que passar a régua na sua idade. Ou seja, eu tô com 50, eu tô feliz. Tô com corpo de 50, cabeça de 50, tô vivendo bem na minha idade, tenho saúde física, tenho saúde mental. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente não precisa ficar mirando, né? Que é o que a gente vê muito na nossa sociedade. Mirando nos 30. É a beleza balzaquiana, como você falou. Só que, gente, honestamente, não tenho vontade nenhuma de voltar aos meus 30. Nem eu. Nada me leva para os meus 30. Porque a ansiedade que eu vivia naquela época, as angústias, a necessidade do perfeccionismo o tempo inteiro, provar para mim, provar para a sociedade, né? A gente chega aqui nos 45, 50, você olha para a vida e fala: agora eu estou aprendendo a viver com um pouquinho mais de paz. Então, viva a idade, né? Graças a Deus, hoje em dia, a gente vê aí quantas mulheres maravilhosas entre 50 e 60, né? Vou citar algumas só para encher a nossa tela. Vamos pensar Luísa Brunet, vamos pensar Madonna, Brooke Shields, estão todas aí entre 50 e 60, maravilhosas. Tudo bem, elas podem ter feito alguns procedimentos, mas ok, também, não tenho nada contra. O importante é que elas estão ativas, cuidando do corpo e cuidando da alma, que também faz parte, não podemos deixar para trás, né? Eu tenho uma aluna aqui, ó, que escreveu, a Ana: me sinto muito melhor no meu 50. Ela fez 50 recentemente e, assim, além de fazer a aula de dança, ainda começou a correr aos 50. Olha que maravilha! Não, sensacional, Ana. Você tá de parabéns. Tá de parabéns. Bem-vinda ao Clube dos 50 Feliz. É isso mesmo. E eu acredito assim, que a gente deva se unir, né? As mulheres se unirem para a gente não cair nessa prisão, né? Que a mídia da estética em geral, né? Assim, as pessoas estão querendo vender produtos de beleza para você, então fala que você tem que... Ó, pronto para arrumar namorada, a Ana falando aí, ó. Maravilha. Opa, bom demais. Porque, como eu disse, Ana, a sexualidade, ela acaba quando a sua mente não quer mais. Porque enquanto a sua mente permite que você tenha uma vida sexual, e quando eu digo sexualidade, não é relação sexual, pênis dentro da vagina. Sexualidade é estar junto, é andar de mão dada, é fazer um carinho no rosto, é colocar uma roupa que pode atrair o companheiro ou a companheira, é se sentir
sensual dentro do seu corpo. Não necessariamente tem que ter a relação, mas é claro, é objetivo também a relação sexual. Mas, enquanto estamos vivos, podemos ter sexualidade. Aqui a Carla tá falando assim, ó, que ela se sentou no dia 21. Parabéns, Carla. Parabéns, Carla. Há 2 meses estou usando o estrogel e ultrogestan e pomada com testosterona. Você tá bem equipada. Pode ficar tranquila, Carla. O estrogel é um estrogênio que vai ajudar não só na lubrificação vaginal, mas ele pode ajudar também se você tem alguma infecção urinária recorrente, dificuldade ou ardor na hora de urinar. Pode melhorar aquela secura vaginal, sim, com certeza. Pode melhorar também o turgor da pele, queda de cabelo, a sensação de cansaço, melhora aqueles hot flashes, né? Aquele fogacho, um calorão que pode vir. E no caso, você está usando também a progesterona, que protege o seu útero, né? Porque a gente nunca pode dar só o estrogênio, porque o estrogênio ele vai agir no corpo todo e também no útero. E como a mulher não menstrua mais, essa camada interna do útero ela pode proliferar e aumentar o risco de ter até mesmo um câncer de útero. Então, o uso da progesterona associada com o estrogênio para as mulheres que têm útero é muito importante exatamente para proteger do câncer de útero. E o gel de testosterona, muitas vezes utilizado principalmente ali na região do clitóris, naquela região que é a mais sensível na hora da relação sexual, ele pode aumentar bastante o desejo pré-relação sexual, pode aumentar também a chance de a mulher chegar ao orgasmo. Tem que ter só um pouco de cuidado, porque muitas pacientes, eu já percebi, elas queixam que tem um hiperestímulo da região do clitóris e às vezes elas sentem assim um certo incômodo, sentem um certo desconforto quando a roupa íntima encosta na genitália e elas sentem que pode ficar pinicando, pode ficar ardendo. Então, quando isso acontece, talvez seja a hora de esperar um pouquinho, parar de usar, talvez por alguns dias, e depois retornar o uso. Mas é uma medicação que realmente, para quem precisa, é muito importante. Agora, é importante também falar, sabe, Carol, que nem todas as pacientes precisam de medicação. Varia muito de mulher para mulher. Então, se a mulher chega nessa fase da baixa do estrogênio, porém, ela não tem sintomas, ela não tem hot flashes, ela não tem diminuição da libido, alteração do sono, não é necessário fazer a terapia de reposição hormonal. A gente só deve fazer a terapia para mulheres que têm sintomas. E isso já é notório. A gente sabe que toda medicação pode trazer um risco. E aí, a gente estuda bastante para saber se o benefício é melhor que o risco, é maior que o risco. Porque quando a gente tem um risco maior que o benefício, como é o caso de mulheres que não têm sintoma algum, mas vai fazer terapia de reposição que a amiga está fazendo, então ela acha que ela também deve fazer, tá errado. Porque a gente vai acabar aumentando o risco dessa mulher de fazer um câncer, de ter um sangramento anormal, de ter outras sintomatologias, como, por exemplo, uma trombose, sendo que ela não precisava daquela medicação. Então, por isso que é importante aquela busca ao ginecologista, pelo menos anualmente, né? Existem pessoas que defendem a consulta a cada 2 anos, eu defendo a consulta a cada ano, especialmente quando a mulher está no período perimenopausa, pós-menopausa. Exatamente para avaliar. Será que essa mulher é uma candidata a fazer uso de medicações para melhorar sua qualidade de vida? Porque cá para nós, quem já passou pelos sintomas do climatério sabe. Às vezes, o sintoma é tão desconfortável, tão desagradável,
você tem a sensação que você está doente, que você está com algum problema, uma palpitação que você não sabe de onde vem, um calor que você não sabe por que você está sentindo, num frio danado. Você pensa assim, devo estar doente. E, Sara, quem tem os sintomas, mas não pode com hormônio? Sim, isso é Por muito algum comum. motivo. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher que teve, ou ela teve um câncer de mama, ou alguém na família muito próximo, uma irmã, uma mãe, teve um câncer de mama que realmente contraindica a terapia de reposição hormonal com o estrogênio. Porque a gente sabe que o estrogênio ele pode ativar lesões que ainda nem são visíveis. Mas ela está apresentando, por exemplo, alteração do sono, calorão, irritabilidade. A gente pode usar outras medicações que elas vão ter a ação um pouco mais suave do que a ação do estrogênio. Que claro que quando você está com falta de um hormônio, o melhor tratamento é exatamente o mesmo hormônio. Mas essas mulheres, por exemplo, que têm essa contraindicação por um risco de câncer de mama, elas podem usar uma medicação que é utilizada para tratamento de transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Por quê? Essa medicação ela vai agir nas terminações nervosas, ali no centro regulatório da temperatura corporal, vai auxiliar na diminuição da ansiedade durante o dia, fazendo com que ela tenha uma melhora no seu bem-estar de dia e também uma melhor qualidade no seu sono. Essas medicações, as mais utilizadas, que são nível A de evidência, são os inibidores da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a sertralina, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, que são medicações modernas, que são fáceis de serem manuseadas pelo próprio ginecologista, não há necessidade da gente encaminhar a paciente para um psiquiatra para usar essa medicação, o próprio ginecologista consegue fazer esse manuseio. E, claro, dependendo da situação, a gente vai tratar o sintoma especificamente. Né? Então, por exemplo, se essa mulher que tem o câncer de mama no seu passado ou na família tem queixa de secura e desconforto vaginal, a gente não vai passar o creme com estrogênio vaginal. A gente pode passar um lubrificante específico, que não é a base do hormônio, mas que vai hidratar a mucosa vaginal, sem aumentar o risco dessa paciente de ter, né, um novo câncer de mama, sem colocá-la em desconforto, porque emocionalmente ela não vai se sentir bem de fazer uso de uma medicação que pode aumentar o risco dela de apresentar uma doença. Mas o importante, Carol, é a gente olhar o paciente como um todo. Né? Então, por exemplo, a paciente ela chegou questionando para mim, por exemplo, que ela tem uma secura vaginal associada a essa baixa de estrogênio. Porém, ela não tem contraindicação. Ela não é hipertensa, não é diabética, tem uma vida com atividade física regular, não tem um risco mais aumentado de fator para trombose. Então, eu acho que essa paciente ela é uma boa candidata a usar o estrogênio. Mas ao invés de usar o estrogênio oral, que é aquele que a gente conhece, a pílula, né, do hormônio, eu posso passar o estrogênio única e exclusivamente para a região genital. Porque assim, eu não vou expor essa mulher como um todo, né? Não vou colocar tanto hormônio circulando e vou tratar exatamente o problema que ela está me queixando naquele momento. É claro que se a queixa mudar, eu vou ter que mudar a minha abordagem, né? Mas não justifica eu usar de cara uma medicação que é um hormônio, que vai passar pelo fígado, que vai causar um aumento na função hepática, aumentando o risco de produção de proteínas trombogênicas, que podem causar um risco aumentado para trombose, para tromboembolismo pulmonar, sendo que a queixa dela é local, é só vaginal. Então, é muito importante a gente ter essa visão geral do nosso paciente, né? E é por isso que eu falo que, para prescrever reposição hormonal, tem que ser o especialista.
né? Você não pode usar o que sua amiga está usando ou o que falou na live. Você tem que usar o que o seu médico acha que é o melhor para você, porque ele está te acompanhando, né? Que ótimo. Muito bom saber. Sara, como que esse período é um período difícil, né? Assim, é um A período transição longo. é longa. E na hora que a pessoa está vivendo deve ser uma eternidade, né? Eu ainda não estou nele, mas estou caminhando para lá. Eu tive a felicidade, eu digo felicidade porque ele me trouxe muito aprendizado, de passar por essa transição antes da hora. Eu tive meus filhos já mais velhos, meu primeiro com 34, o segundo com 38, o que foi minha sorte, porque eu tive uma menopausa precoce e com 42 anos eu comecei a ter sintomas de menopausa, que eu achava que eu estava ficando meio louca, na verdade, vou ser bem honesta. Por quê? No meu caso, eu tinha muito calorão e eu já era uma pessoa muito calorenta, então eu falava, não, isso é meu, é normal. Mas eu tinha muito desconforto emocional. Na hora que vinha o calorão, vinha uma palpitação, vinha um aperto no peito. A sensação que eu tinha era uma sensação de morte iminente. Tanto que com 44 anos eu já não consegui mais. Eu tive que usar a medicação para ter vida, porque eu não dormia bem, eu não funcionava bem durante o dia, eu me sentia irritada, desconfortável. Enquanto eu não encontrei a medicação que realmente conversou com o meu organismo, eu não fiquei bem. Como eu me sinto bem hoje, super disposta e pronta para o que vem na vida. Mas tem algumas mulheres, Carol, que passam por um momento que elas realmente acham que elas estão doentes. Por quê? Imagine a seguinte situação. Pense em uma pessoa que fumou dos seus 15 anos até os seus 45. E aí, quando essa pessoa faz 45, você vira para ela e fala assim, você nunca mais vai fumar. E tira o cigarro dessa pessoa. Como que você acha que ela vai reagir? Ela vai reagir com o que a gente chama de síndrome de abstinência ao tabaco. Ela vai ter sudorese, palpitação, cãibras no corpo todo, dor intestinal, dor de cabeça, o que a gente chama de... Oh, meu Deus, esqueci a palavra. É aquela sensação de irritabilidade, agressividade. Por quê? A nicotina, o tabaco, traz a tranquilidade, que é uma droga que age no seu sistema nervoso central. Ok, entendeu? Todo mundo entendeu o que é a crise de abstinência do cigarro. Agora vamos pensar uma mulher que desde os seus 15 anos até os 45, ela tem, fluindo em todo o seu corpo, estrogênio produzido por ela mesma, nos seus ovários, circulando. E o estrogênio, ele se liga a receptores em praticamente todos os órgãos. Tem receptor de estrogênio no cérebro, na pele, no útero, na vagina, nos ossos, no intestino, no coração. Então, todo o corpo dessa mulher está sendo ativado pelo estrogênio vamos colocar dos 15 aos 45. E aí, aos 45, você vira para essa mulher e fala assim, olha, você não vai ter mais estrogênio. A partir de hoje, você tem que se virar sem estrogênio. Como que essa mulher vai se sentir? Em crise de abstinência do estrogênio. E como todo o organismo, ele sente o efeito do estrogênio, porque a gente tem receptores em todo o organismo, todo o corpo da mulher vai sentir a falta do estrogênio. Desde o cabelo até as unhas que ficam quebradiças, a pele que fica ressecada, fica quebradiça, né? O coração que pode ter as palpitações, as terminações lá no seu centro termorregulador, que vai trazer, né, aquela sensação de frio, quente, e isso leva a uma irritabilidade, a uma instabilidade emocional. Os ossos, eles vão começar a se tornar mais perfurados, mais frágeis, que é o que a gente chama de osteoporose. A musculatura,
que também é cheia de receptores, vai se tornar mais, entre aspas, amolecida, mais frágil, mais débil. E aí vamos pensar lá na musculatura da genitália, se ela vai se tornar uma musculatura mais flácida, a mulher pode queixar, por exemplo, de um prolapso, uma queda da bexiga, uma queda do colo do útero, do próprio útero, né? O ressecamento vaginal vai trazer para ela o desconforto, a dor, até mesmo o sangramento na relação sexual. Ou seja, isso se acontece de uma hora para outra, traz para a mulher a sensação de que ela está doente, de que alguma coisa muito errada está acontecendo com ela. É uma síndrome de abstinência ao hormônio estrogênio, que quando é sintomática, só vai melhorar se a gente puder fazer algum auxílio a essa mulher com farmacoterapia. Mas tem também as terapias não farmacológicas que podem nos auxiliar. Não necessariamente ela vai conseguir resolver o problema, mas ela é adjuvante. O que é adjuvante? Vai trabalhar junto com a medicamentosa. Por exemplo, a prática da atividade física vai melhorar muito, né, a performance física. Qualquer, a dança, a corrida, a bike, a caminhada, né, isso vai ajudar o tônus muscular, vai ajudar a densidade mineral óssea, né? A alimentação é uma outra coisa que é muito importante, né? Muitas vezes a gente se dá conta que a gente come mal e a gente não sabia que comia mal. Então, nessa fase é muito importante as mulheres prestarem atenção ao que ela coloca para dentro, porque o que ela põe dentro do próprio corpo vai causar influências no próprio corpo. Então, se eu estou colocando porcaria dentro do meu corpo não vai reagir bem, né? Então, mudança na alimentação, hábitos de vida saudáveis, né? Como o cuidado com o corpo e outras terapias adjuvantes, como, por exemplo, a meditação, o yoga e todas essas outras práticas meditativas que podem auxiliar bastante na melhora, né, dessa irritabilidade, na melhora do bem-estar geral, físico e mental também, né? Existem muitos estudos que mostram que os fitoterápicos podem auxiliar, né? E aí a homeopatia ajuda bastante. A acupuntura é extremamente positiva na melhora, principalmente dos sintomas de fogacho, ansiedade, aquele cansaço físico e mental. Já está demonstrado que a acupuntura ela tem efeitos muito, muito benéficos em várias situações, mas especialmente nessa fase, né? Na fase do climatério. Então, assim, o que eu poderia dizer a uma mulher entre 40 e 60, né? Que está ali no que a gente chama do climatério. O que é climatério? É uma transição, né? A menopausa mesmo, ela é um marco. Menopausa significa há pelo menos 12 meses essa mulher não menstrua mais. Então, ela é o marco. E climatério é o antes, durante, depois. Então, o que eu posso dizer a uma mulher que está nessa fase é que, se você tem sintomas, procure logo o seu médico, porque não precisa sofrer. Eu falo muito isso com minhas pacientes. Não é necessário sofrer, porque os sintomas eles podem ser extremamente desagradáveis. E é normal. O que eu quero dizer com normal? É normal apresentar sintomas pela falta do estrogênio. Ponto. Mas você não precisa sofrer. Você pode usar medicações que vão te ajudar. E existem mulheres, por exemplo, que não gostam de fazer uso de hormônio, né? Não querem fazer uso de medicação sintética. E aí a gente tem os fitoterápicos, a homeopatia, a acupuntura, que auxiliam muito nessa sintomatologia do climatério. Mas lembre, tem que ter o acompanhamento médico, né? Ai, bom demais saber.
Estou tranquila e vou ser bem acompanhada por você. Pode ficar tranquila. Mas você ainda está longe, viu, Carol? Não, 43. Daqui, né? Como eu já convivo com as minhas alunas que são um pouco mais velhas, né, da minha idade, um pouco mais velhas, eu já vou vendo assim a próxima montanha, né, que eu vou ter que subir. Já estou olhando para ela para eu me cuidar, né? Mas isso é é esse tema ótimo. da a Isso é ótimo, você sabe por longevidade. quê? Quando você tem essa perspectiva de vida, o que vem não te assusta tanto. Quando a gente não coloca a nossa vida em perspectiva, o que vem nos traz, às vezes, até um certo desespero, né? Tipo, eu não mereço passar por isso. Por que que eu também preciso sentir isso, né? Mas quando você vê as outras ao seu redor, e principalmente quando você vê que, ok, é normal, faz parte dessa mudança, fica mais suave. O que eu acompanho assim das minhas alunas, né, que como a gente vai trabalhar com a dança, com o corpo, com o movimento, já traz esse benefício da atividade física prazerosa. São mulheres que buscam uma atividade física prazerosa para a vida delas, escolheram, né? Algumas estão resgatando, né, essa vontade de dançar, mas elas já é uma busca por uma qualidade de vida. E quando a gente está trabalhando o corpo, a dança, há uma harmonia do movimento, uma certa sensualidade, o seu desabrochar, como que isso vai influenciar diretamente, né, passar por essa fase de uma maneira mais leve? Porque se por um lado os sintomas vão puxando, né, a pessoa às vezes para baixo, tem algo que te joga para cima também, né? Ah, Então eu é não muito tenho dúvida. importante. A dança, além, como você mesmo disse, além de você trabalhar, né, a atividade física em geral, porque é uma ótima atividade física, mas ela vai trabalhar aquele momento corpo e mente, né? Ele vai trabalhar, como você disse, a aceitação do corpo, da sua sensualidade, a aceitação da sua própria beleza, né? Aquele momento de você estar disponível para você mesma, né? Não é para ninguém, é para você, você em contato com você, né? E o prazer através do corpo, através da movimentação, da dança. Eu não tenho dúvida de que essa é uma excelente atividade para esse momento, para qualquer fase da vida, mas especificamente para esse momento de transição. Porque é um encontro, né, com ela mesma. É uma autoapreciação. Muito bacana. E eu queria tocar num assunto aqui com você, que eu acho muito importante a gente falar aqui na live, né, que você trabalha no serviço de violência sexual, né, do Hospital das Clínicas. Sim. E tudo isso, né, o que a gente falou, né, dos, dos sintomas sexuais, né, que vão aparecer no aparelho sexual da mulher, na vida sexual da mulher, ela é completamente ligada ao relacionamento dela com ela mesma e dela com o outro, né? Com E certeza. relacionamentos abusivos e violência sexual com a mulher, né? Como também é um tabu, né? A grande maioria, né, não que sofre violência sexual, né? Muitas sofrem em casa do próprio marido, do próprio companheiro. E como é difícil sair desse tipo de relação, né? Quem está de fora acha que é muito fácil, né? Que é só sair, Exatamente. mas quem está Exata. dentro Acha que é só abrir a porta e ir embora, né? Tem muita coisa além disso, né? Não é só isso. E isso, né? Isso vai atrapalhar na autoimagem da mulher, né? Claro que uma mulher que sofre uma violência física, uma violência verbal, uma violência sexual, ela pode se sentir mais fragilizada, ela pode se sentir menos segura, inclusive da sua própria sexualidade, né? Se ela tem direito a ter desejo, né? Porque infelizmente, quando a gente vê essas relações abusivas, a grande maioria das vezes são relações
sexuais, né? A gente tem também relações abusivas nos relacionamentos homoafetivos. Eu já atendi paciente com violência sexual por outra mulher, e isso pode acontecer, mas não é o mais comum. Mas então, quando a gente pega uma mulher e atende uma mulher que tem vive um relacionamento abusivo, por exemplo, é muito difícil a gente enxergar nessa mulher uma satisfação sexual. Porque a satisfação sexual, ela não está só associada à genitália, né? O desejo sexual, ele vai muito além. Aquilo que eu falei com você no início, né? Do casal que amadurece junto, né? Que eles vão passando pelas fases, pelas dificuldades. Então, o desejo também vai se modificando. E aí, quando você imagina só a situação de uma mulher que ela não tem direito a expressar o seu desejo, né? Porque ela sofre uma represália física, emocional, psicológica, patrimonial ou até mesmo sexual. Esse desejo vai para onde? Porque ela tem, dentro dela, ela tem esse desejo. Todos nós temos desejo. Porque quando a gente fala em desejo, não necessariamente é aquele desejo sexual, do atrito ali, do orgasmo. É o desejo da vida, é a vontade de viver, que a gente chama de pulsão de vida. Né? Onde que está esse desejo dessa mulher que sofre essa violência? Ele está reprimido. E aí, muitas vezes, o que a gente vê é que esse desejo, né, que eu posso chamar de tristeza, ele vai se manifestar no corpo, de alguma forma. Porque o corpo fala. A gente sabe que existe a linguagem corporal. Né? Então, por exemplo, essa mulher que vive um relacionamento afetivo violento, essa mulher que na cama não tem um bom relacionamento sexual porque ela tem medo do companheiro, ou porque ela se sente agredida, ela vai trazer para o corpo dela, como resposta a essa não realização do seu desejo como pessoa, ela vai trazer para o corpo dela um lugar de fala. Então, se você não fala pela boca, o seu corpo vai falar de alguma forma. E na ginecologia, a gente vê muito isso, né? Que é muito comum a mulher falar através dos sintomas genitais. Então, pode ser uma candidíase de repetição, pode ser uma dor na relação sexual, pode ser um sangramento muito aumentado, pode ser uma secreção com odor muito forte que a gente trata e volta, mas é o corpo dessa mulher falando: hey, tem alguma coisa errada. Você precisa cuidar do seu todo, não é só daquele órgão genital. E no caso das mulheres que sofreram, né, violência sexual, especificamente, quando é assim, uma violência sexual, uma violência de rua, uma violência que aconteceu no encontro que, né, não saiu bem, a mulher pode ressignificar aquilo. Né? Ela pode fazer uma terapia, ela pode fazer uma terapia ocupacional, mas de alguma forma ela vai acabar ressignificando aquela violência, aquele trauma, porque a gente faz isso com tudo na vida. Né? Mas se não foi ressignificado, o corpo dela vai falar, de alguma forma. Né? Ela pode ser aquela mulher que toda semana vai ao posto de saúde porque tem dor de cabeça. E se o profissional da área de saúde não olha para ela e fala: Dona Fulana, a senhora já veio aqui 3 semanas seguidas. Vamos bater um papo? O que está acontecendo na sua casa? Seus filhos estão bem? Tem alguém doente? Como é seu relacionamento com seu companheiro? Por que a senhora tem tanta dor de cabeça? Será que a senhora está com problema de vista? Vamos fazer alguns exames, mas se não der nada, é o corpo dela falando. Mas alguém tem que estar ali do outro lado da mesa, Carol, questionando essa mulher e escutando o que ela tem para falar. Porque muitas vezes ela não vai chegar falando, né? O corpo vai chegar falando, ela não vai chegar falando.
corpo tá levando ela lá na consulta, né? Falando Isso, da maneira que ele tá exatamente. dando conta de falar. E às vezes Mas ele ela tem que gritar, sabe, Carol? Às vezes a única forma do corpo falar é fazendo um infarto, é fazendo uma dor na coluna que paralisa, é fazendo uma enxaqueca bruta que ela precisa tomar medicação na veia, é fazendo um sangramento vaginal extremamente importante a ponto dela precisar ir para o pronto-socorro. É gritando, literalmente gritando, porque provavelmente ele já falou muito, mas ela não ouviu. e sobre esse serviço de violência sexual da mulher, que tipo de serviço que vocês oferecem? Porque se alguém estiver escutando aqui, vendo essa live, estiver passando por isso, como que essa pessoa pode pedir ajuda? Que bom. O que, que vai Que bom acontecer? poder falar sobre isso. No Hospital das Clínicas, nós temos um dos 4 serviços de Belo Horizonte e da região metropolitana com autorização para fazer todo o acolhimento de uma mulher que é vítima de violência sexual, para fazer a coleta de vestígios, né, dos materiais, secreção vaginal, que pode conter material do agressor, né, o DNA, células, e também é um dos 4 serviços da região metropolitana de Belo Horizonte que faz a interrupção legal de gestações fruto do estupro, né, o aborto legal. Então, como que uma mulher pode procurar o nosso serviço? Independente de quando foi essa violência, seja uma violência aguda que aconteceu em menos de 3 dias, seja uma violência crônica que vem acontecendo há vários dias, ou até mesmo um fato que aconteceu há anos, essa mulher pode procurar o nosso serviço no pronto atendimento no Hospital das Clínicas, Avenida Alfredo Balena, número 110, quarto andar, é a maternidade do Hospital das Clínicas. Lá a gente atende 24 horas por dia, 7 dias na semana. Temos um ginecologista obstetra de plantão que faz o acolhimento dessa mulher. Se for uma história aguda, essa mulher ela vai ser atendida, vão ser feitos todos os procedimentos para tratar feridas, suturar lesões e a gente utiliza também as medicações profiláticas para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis e para prevenir também a gestação fruto do estupro. Então, essa mulher que chegou até mais ou menos 5 dias após a agressão, após a violência sexual, ela vai receber todo esse tratamento profilático. E se ela concordar, se ela autorizar, nós coletamos o material para encaminhar para o Instituto Médico Legal, que chama cadeia de custódia. Esse material ele é coletado dentro da vagina, né, se houve penetração com ejaculação, e em qualquer outra área que haja uma lesão. Por exemplo, se a mulher está com um machucado, que pode ter presença de material DNA do agressor, a gente coleta, né, um sangue, uma secreção na pele. Esse material fica sob custódia do Hospital das Clínicas e depois ele é encaminhado para a Polícia Civil, onde vão ser feitas análises pelos peritos criminais. Caso essa mulher chegue no nosso serviço e relata que ela já está grávida de uma gestação fruto de violência, esse material não vai ser colhido ali na hora e também não vai ser feito o tratamento para prevenção de doença sexualmente transmissível ou gestação, porque já passou daquele período. Mas a gente vai coletar sangue para fazer os exames, né, para ver se ela está com alguma infecção, tipo hepatite HIV. E assim como aquela outra mulher que chegou na fase aguda, as duas vão ser encaminhadas para o acompanhamento ambulatorial. Então, toda mulher que chega no nosso serviço, ela recebe esse primeiro atendimento lá no pronto atendimento do Hospital das Clínicas e depois ela é encaminhada para o acompanhamento ambulatorial que dura pelo menos 6 meses. Por que 6 meses? Primeiro porque a gente precisa avaliar os exames sorológicos para ter certeza que essa mulher não adquiriu uma infecção sexualmente transmissível. E se adquiriu, a gente tem que encaminhar para o serviço especializado para tratamento
das infecções sexualmente transmissíveis, que é um outro ambulatório dentro do próprio Hospital das Clínicas. Além disso, é importante que essa mulher receba um acompanhamento emocional. Então, a gente tem um serviço completo com acompanhamento pelo serviço social, pela psiquiatria e pela psicologia, para dar aquele suporte para essa mulher, para prevenir, né, os transtornos que podem acontecer no pós-trauma. Além disso, um dos meus projetos de pesquisa é utilizar o mindfulness para ajudar essas mulheres a não desenvolverem o transtorno de estresse pós-trauma. Então, nós fazemos grupos, agora por causa da pandemia eles estão sendo online, mas estão funcionando normalmente. São grupos que duram 8 semanas, cada semana a paciente aprende uma técnica para melhorar, né, a sua qualidade de vida utilizando a meditação mindfulness. Então, ao término desses 6 meses de acompanhamento, se a paciente está estável, ela vai receber alta do ambulatório e vai continuar o serviço, o segmento na rede mesmo, para fazer o acolhimento. Outra coisa que eu esqueci de falar é que a gente também encaminha essa paciente para o planejamento familiar. A gente pode colocar o DIU, a gente pode colocar um implante, orienta o uso de pílula ou injeção para que essa mulher se sinta segura ao sair, né, e voltar para a vida. Outra coisa importante é, se essa mulher chegou relatando que ela está grávida e é uma gestação fruto de um estupro, a gente tem que acompanhar essa mulher e, se for viável, né, porque o nosso serviço ele realiza interrupção legal de gestação até metade da gravidez, até 22 semanas, a gente faz todo aquele trâmite legal e a paciente com autorização, ela vai se internar para fazer a interrupção da gestação. É importante lembrar que, para consultar no Hospital das Clínicas, para solicitar o atendimento com as medicações, para solicitar a interrupção legal de gestação, não é necessário o boletim de ocorrência. Então, se você quer fazer o boletim de ocorrência, ótimo, é muito importante, mas ele não é necessário para que você seja atendida ou para que você solicite a interrupção legal da gestação. Muito bom saber disso, porque às vezes é algo que freia a procura de ajuda, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que para buscar ajuda médica, ela primeiro tem que passar na polícia. E isso não só diminui o nosso fluxo de atendimento, como muitas vezes até barra mesmo o atendimento, porque a mulher não quer se apresentar na polícia. Ela já se sente fragilizada, ela já se sente assustada, ainda vai ter que chegar lá e falar, né, naquele ambiente que é hostil. Uma delegacia de polícia não é um lugar mais agradável, quiçá o IML, né, para você fazer o exame de corpo de delito. Então, hoje, o ideal que a gente explica é: você sofreu uma violência, primeiro vá ao hospital. Primeiro você tem que estar viva. Primeiro você tem que proteger sua saúde. Depois você faz o boletim de ocorrência, né? E lá, inclusive, a gente sempre orienta a fazer o boletim de ocorrência. Muito bom saber disso, acho muito esclarecedor. Tomara que ninguém precise, né? Mas infelizmente, a violência ela acontece, né? Não sei qual que é a estatística, né? Uma estatística horrorosa que eu não gravei. Carol, é horrorosa. Infelizmente, é uma estatística horrorosa. E a cada 10 mulheres que são violentadas, só uma busca ajuda, sabia? O resto fica calada. Eu vou falar para você que, infelizmente, diariamente, muitas mulheres ainda são violentadas no Brasil e no mundo, né? E para piorar, o número nas menores de idade, especificamente abaixo de 16 anos, é altíssimo. E na pandemia piorou muito, porque essas meninas estão em casa. E quando a violência é contra menor de idade, em geral o agressor é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o vizinho. Ou seja, essa menina
está em casa com o vilão. Então é complicado. É muito complicado. Nossa, um grande problema mesmo que a gente tem. Ai, É. olha, Sara, eu te agradeço demais, né, por ter aceitado esse convite, essa conversa aqui tão esclarecedora. Entendi agora sobre, né, o que acontece com a sua explicação sobre o hormônio, né, com essa falta do hormônio. Nossa, foi maravilhosa, muito didática, esclarecedora. Muito obrigada. Muitas pessoas aqui foram falando, né, sobre isso, que finalmente entenderam o que acontece. E acho, né, que esse seu trabalho de acolhimento dessas pessoas, dessas mulheres que passam são vítimas de violência, né? Isso tem que ser muito, muito divulgado para as pessoas buscarem ajuda, né? Cada vez eu penso mais Sim, que as mulheres têm que se unir, né? E se unir com para certeza. falar, né, todos os assuntos que a gente, né, tocou aqui sobre essa beleza que tentam nos impor, né? Esse tipo de relacionamento que querem nos impor e esse patriarcado, essa pressão que a mulher sofre, ela só vai isso tudo só vai mudar o dia que a gente se unir de verdade, né? Mas eu acho que, comparando hoje com 50 anos atrás, estamos melhor. Comparando 50 anos atrás com 100 anos atrás, elas estavam melhor. Mas a gente sempre tem muito a melhorar, né? A Tem. gente tem que enxergar assim, com perspectiva. Hoje estamos melhor que ontem, mas ainda temos muito o que melhorar. E eu acho que é importante ter um canal como esse, né, Carol, de diálogo, porque a gente pode trazer aqui dúvidas que são minhas, que são suas e que são de tantas outras pessoas, mas que às vezes não têm uma oportunidade, um momento ou a coragem de perguntar, né? São assuntos tabu. Então, esse canal de comunicação é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe, que a gente tem que aproveitar, né? É, é demais. Continuemos, né, com a nossa voz aqui. Continuemos. Parabéns, Então, Carol, muito por essa iniciativa e muito obrigada por me trazer aqui, pelo convite, pelo bate-papo super agradável. Agradeço muito a todo mundo que participou, que mandou comentário, que mandou pergunta. Eu acho que isso faz ficar mais leve, né? é, olha, o pessoal falando quanta informação importante, agradecendo. Que É, bom. peguei, pelo menos, olha, gente, essa live vai ficar gravada, então quem pegou aqui, tá falando, pegou aqui o finalzinho. É, ela vai ficar aqui gravada, disponível para vocês que compartilhem, né? Porque quanto mais mulheres escutar sobre isso, vai ser melhor para todos nós. Olha Muito só, eu obrigada, acabei viu, de ver Sara? aqui, Carol, estou rolando aqui, vi uma pergunta que eu acho que eu não posso deixar de responder. Sobre pompoarismo, se pompoarismo seria uma boa alternativa, né, nessa fase da perimenopausa. Excelente! Do mesmo jeito que a gente tem que fazer musculatura para os músculos do braço, a gente pode fazer musculatura para os músculos da vulva, do períneo, importantíssimo. Melhora na relação sexual, melhora também na perda urinária. Então, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena procurar também. Ah, bom demais. Ô, Sara, essa série de lives, né, que eu estou fazendo, né, para falar sobre longevidade, foi demanda das minhas alunas do Clube Wake Up. E daqui a pouco. Peraí, a mamãe tá na live, filha. Tá aqui, ó. Chegando Olha aqui que uma delícia, gente. A pessoa demanda. invadindo aqui, ó. A demanda Daqui a chegou. pouco a mamãe fala. Em breve, agora nesse mês de agosto, a gente vai lançar uma plataforma com as aulas de Wake Up, que são essas aulas pensadas para as mulheres com mais de 30, 40, 50, 60, 70 anos. E nessa plataforma vão ter todas as aulas gravadas.
Que legal. Então, também é uma forma assim, de divulgar e é uma forma dessas atividades serem acessíveis até para as pessoas que não moram em Belo Horizonte, já que essa plataforma, né, vai ser... A gente tem a aluna dos Estados Unidos, de Portugal, então eu Que quero mais é legal. que se amplie, né, para que mais e mais pessoas possam cuidar da própria saúde dançando também. Que lindo isso, Carol. Né? É o movimento chegando em todo mundo. É Parabéns pela necessário, né? iniciativa. Muito, muito. Obrigada, viu, Sara? Um beijo. Gratidão pelo seu tempo e por todas as suas explicações. Gratidão pelo Até mais. convite. Aí, ó, a Nélia lá dos Estados Unidos, aluna. Ó, Oh, que beijos para legal. você, gente. Tchau. Prazer, Ei, querida. lindeza. Tchau, Sara. Muito obrigada. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada a você, Carol. Tchau. Tchau. A próxima live vai ser na terça-feira sobre... vou conversar com a Cris Guerra sobre longevidade e etarismo, que é esse preconceito com o caminhar da idade, né? Então, espero vocês na terça-feira, às 13 horas, viu, gente? Me ajudem a divulgar. Beijos e até mais.